Fala galerinha, professor João Pedro de Matemática aqui de novo com a geometria analítica e hoje a gente vai começar a estudar a elipse e as suas propriedades. Vem comigo! Fala galerinha, professor João Pedro de Matemática aqui de novo com a geometria analítica e hoje a gente vai começar a falar sobre a elipse e as suas propriedades, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é o conceito de elipse? A elipse é um conjunto de pontos do plano cujas somas das distâncias aos pontos chamados de focos são iguais a uma constante, que a gente chama de 2A, que é maior do que 2C, a distância entre esses focos. Vamos analisar isso aqui então? Então, ó, ele está dizendo que são os pontos cujas somas das distâncias. Qual que é a ideia? Tem um ponto aqui da minha elipse. Esse ponto ele tem a distância daqui até o primeiro foco e daqui até o segundo foco. Soma os dois. Essa soma dos dois aí tem que ser exatamente igual a 2A, tá? Quando isso acontecer, a gente diz que esse é um ponto dessa elipse, beleza? E esse 2A é sempre maior que 2C, que é a distância entre os focos, ó, de F1 até o F2, beleza? Então vamos lá. A elipse tem algumas características, algumas propriedades. Quais são elas? Ela sempre tem dois focos, que é o que a gente acabou de ver, F1 e F2. Ela tem um centro que é exatamente no meio da distância aqui, galera, ó. Então, se eu pegar lá a fórmula do ponto médio entre F1 e F2, eu acho o centro, beleza? Bem no meio. Tem, então, as duas retas, a reta focal e a reta não focal. Qual é a reta focal? Olha o nome, reta focal. É a reta que contém os focos, que é essa aqui de baixo, ó. Que aqui nesse desenho está na horizontal. Essa é a minha reta focal. A reta que passa pelos dois pontos, ou a reta que contém esses dois focos. A reta não focal é exatamente essa daqui, que é perpendicular à outra, perpendicular à focal, passando pelo centro também. Então eu tenho a reta focal e a reta não focal. Vértices, também, vértices focais e vértices não focais. Vértices focais são aqueles que estão sobre a reta focal. Vértice 1, vértice 2 estão sobre a reta focal. E os vértices não focais são os que estão em cima da reta não focal. Então, o vértice 3 e o vértice 4, beleza? Eixos, de novo, focal e não focal. Eixo focal é esse daqui, ó. Eixo focal é da distância do vértice 1 até o vértice 2, ó. Que é a distância entre os dois vértices da reta focal. E eu tenho que o eixo não focal é exatamente a distância entre o vértice 3 e o vértice 4. Que é a distância aqui, ó, entre os vértices não focais, beleza? E a excentricidade, que é mais ou menos como que essa curva vai se desenhar aqui, a gente calcula. É o E, que é C dividido por A. Sendo que esse Ezinho aqui, ele é sempre maior ou igual a 0 e menor do que 1. Tá sempre entre 0 e 1, sendo que ele pode ser 0 também, beleza? E aí o que eu tenho aqui? O A aqui, que é o que a gente tinha visto, 2A, é exatamente aqui, ó. 2A é a distância do meu eixo focal aqui, ó. 2A, A aqui, A aqui. A mesma distância para os dois lados, 2A, eixo focal. 2C é exatamente a distância focal, que é isso daqui. E qual que é a distância, então, daqui? É o B, ó. O B é exatamente aqui, então a distância aqui do meu eixo não focal vai ser 2B. Como que eu acho esse valor de B? Utilizando Pitágoras. Isso aqui é um triângulo retângulo. Usando o triângulo retângulo aqui, o que eu vou ter? Que o B ao quadrado tem que ser igual ao A elevado ao quadrado menos o C elevado ao quadrado. Beleza, galera? Vamos ver então como é que são as equações aí da nossa elipse? Bom, galerinha, o quadro já foi magicamente preenchido aqui e agora a gente vai ver as equações da elipse. Ela tem duas equações, basicamente, que vai depender da posição do meu eixo focal. Lembra dele? Eixo focal é aquele que fica na minha reta focal, que passa entre os focos, beleza? Se o meu eixo focal estiver na horizontal, que a elipse vai estar mais ou menos assim no seu plano cartesiano, quando isso daqui acontecer, a equação da elipse E vai ser essa daqui, ó. X menos o x do centro ao quadrado sobre A ao quadrado. A diferença entre eixo focal horizontal e eixo focal vertical só vai mudar aqui, ó. Então, ó, aqui, x menos o x do centro ao quadrado sobre A ao quadrado. Lembrando o que é o A? O A é exatamente a distância entre o vértice e o centro. O vértice focal e o centro. E aí eu tenho y menos y do centro ao quadrado dividido por b elevado ao quadrado. Quem é o b?
De novo, é a distância do vértice não focal até o centro. Tá aqui, b ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 1, sempre igual a 1. Se não tiver igual a 1 aqui, divide a equação inteira pelo número que tiver aqui. Se tiver negativo, vai negativo. Se tiver positivo, vai positivo. Beleza? Tem que estar igual a 1. E se o eixo focal estiver na vertical, ó, na vertical, eixo focal, aqui ele estava na horizontal, aqui ele está na vertical, eixo focal. Se ele estiver na vertical, a gente vai ter, ó, o B aqui ao invés do A, troca de posição. Mas continua, x menos x do centro ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso tem que ser igual a 1 de novo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.